Olá, eu sou a professora Beatriz Helena. Eu vou gravar esse, provavelmente muitos outros vídeos. Nesse caso, eu vou gravar alguns vídeos lendo uma obra da qual eu gosto muito, que é o Robinson Crusoe. Essa obra ficou famosa como romance de formação. Num outro vídeo eu posso, explicar o que é isso. Essa obra foi publicada em 1719 pelo Daniel Defoe, e a princípio ela é um pouco famosa pela ideia de mostrar o que acontece, quais são os resultados da desobediência juvenil. É claro que ela tem muito mais do que isso, não é por isso que ela me interessa, mas eu quero começar, eu vou ler alguns trechos, começar pelo começo da obra, pelo título. Nós conhecemos esse romance como Robinson Crusoe, Mas o título é tudo isso aqui. A vida e as estranhas e surpreendentes aventuras de Robinson Crusoe, marinheiro de York, que viveu 28 anos, totalmente sozinho numa ilha desabitada, no litoral da América, perto da foz do grande rio Orinoco, após ser lançado à praia por um naufrágio em que todos os homens, exceto ele, pereceram. Com uma narrativa de como, por fim e estranhamente, foi resgatado por piratas, escrita por ele mesmo. Então, de cara, essa obra tem uma estratégia de dar a ideia de que ela é baseada em fatos reais, de que tudo que está aqui aconteceu, que é uma estratégia de muitos romances, Nesse vídeo, particularmente, eu quero mesmo ler a obra. Como eu estou fazendo, vou me acostumar a fazer, tirar do papel uma vontade que eu tenho há alguns anos de ler literatura e falar sobre literatura, e esse vídeo está sendo feito para o YouTube, não para o Instagram, então eu posso fazer um vídeo um pouco maior. Eu vou me concentrar na leitura, Mas ele tem uma estratégia, de convencer o leitor de que isso aqui tudo são fatos reais, é a biografia real de alguém, tá? Outras obras usam essa estratégia, como O Nome da Rosa, por exemplo. E essa estratégia aparece no prefácio, escrito pelo autor. Olha o que está escrito no prefácio. Se alguma vez a narrativa das aventuras de um homem pelo mundo foi digna de vir à luz e se mostrou aceitável ao ser publicada, o editor do presente relato diria ser este o caso. Os prodígios da vida desse homem superam tudo, entre parênteses, pensa o editor, de que se tenha notícia, pois raramente uma existência humana foi capaz de variar tanto. A história é narrada com modéstia, seriedade e aplicando religiosamente os fatos aos usos que os homens sensatos sempre lhe destinam, isto é, para a instrução de outros pelo exemplo e para justificar e honrar a sabedoria da providência em toda a diversidade de nossas circunstâncias, não importa como venham a ocorrer. O editor acredita que a presente obra seja uma narrativa verídica de fatos, sem nela haver qualquer aparência de ficção, ainda que alguém pense porque todas as coisas desse tipo são lidas às pressas, que o efeito seria o mesmo para seu aproveitamento, bem como para a instrução e a diversão do leitor. Posto isso, ele acredita, sem mais, que com esta publicação presta um grande serviço ao mundo. Então, veja, o prefácio dá essa ideia de que a obra é verídica, menciona essa questão da educação pelo exemplo, porque vocês já vão perceber por quê, e dá a entender que é fato e o editor percebeu isso e por isso ela foi publicada, E aí, olha só como é que começa essa obra. Eu digo olha só, gente, eu sei que vocês estão mais ouvindo, Não tem como eu ler com o texto, virado para vocês. Essa edição, particularmente, essa obra tem muitas edições, porque ela inclusive já é de domínio público,
qualquer obra com mais de 70 anos de morte do autor já é de domínio público, essa é uma edição da editora Ubu, muito boa, com paratextos ao final, eu gosto muito dessa edição. Então vejam como ela começa. Nasci no ano de 1632, na cidade de York, numa boa família, embora não deste país, sendo meu pai um estrangeiro de Bremen, que se estabeleceu primeiro em Hull. Lá ele se dedicou ao comércio, fez-se homem de posses e, afastando-se de seus negócios, viveu depois em York, onde casou com minha mãe, descendente dos Robinson, uma distinta família da região da qual veio o meu nome, Robson Kretsnaer. Porém, pela deformação das palavras tão comum na Inglaterra, agora nos chamam, ou melhor, nós mesmos nos chamamos de Cruzoé. E assim escrevemos nosso nome, pelo qual meus companheiros sempre me trataram. Tive 2 irmãos mais velhos, um dos quais, quando tenente-coronel da infantaria inglesa em Flanders, num regimento outrora comandado pelo famoso coronel Lockhart, foi morto na batalha perto de Dunkerque contra os espanhóis. Do segundo irmão, nunca soube o que foi feito dele, tal como meu pai e minha mãe não souberam o que foi feito de mim. Aqui é preciso lembrar, que a proposta desse romance, da forma dele ser escrito, é um romance autobiográfico e que está sendo escrito ao final da vida desse personagem que é o Robson Cruzoé. Então ele fala o tempo todo em primeira pessoa e por isso que já aqui na primeira página ele já informa que os pais nunca mais tiveram notícia dele, E esse formato, como essa ideia, essa manutenção constante dessa ideia de que é uma vida real, que está sendo comentada quando esse cidadão já está numa certa idade, viveu uma vida longa. Então nós já temos o que hoje a gente chamaria de alguns spoilers, A gente sabe que todas as desventuras que ele vai narrar aqui, nenhuma delas causou a sua morte. Ele foi escapando de naufrágios, Então a questão não é essa, E é muito interessante a gente entender isso, O valor de um romance, de uma obra literária, pode estar em momentos diferentes, em partes diferentes do livro, dependendo de quem lê. Não necessariamente em chegar ao final da história. Então, vamos seguir aqui. Ele começa, se apresentando. Sendo o terceiro filho da família e sem preparo para nenhuma carreira, desde cedo comecei a encher a cabeça de ideias desatinadas. Meu pai, que já era bem idoso, facultou-me razoável quinhão de ensinamentos, tanto quanto, em geral, proporcionam a educação domiciliar e uma escola pública do interior, e pretendia que me tornasse advogado. Mas nada me deixaria satisfeito a não ser ir para o mar. E minha inclinação para as viagens me levou a resistir com tanta tenacidade ao desejo e às ordens de meu pai, a todos os rogos e persuasões de minha mãe e de amigos, que até parecia haver uma fatalidade naquela propensão da natureza a tender diretamente para a vida de desgraças que eu viria a enfrentar. Então, como eu disse, volta e meia ele vai reafirmando por quê. Ele já escreve de um momento em que ele já sabe tudo o que aconteceu. E ele vai dando pistas, no início da narrativa. Meu pai, homem sábio e sóbrio, deu-me excelentes e ponderados conselhos contra o que ele antevia como minha intenção. Chamou-me certa manhã a seu quarto, no qual a doença, a gota o confinara. E, muito cordialmente, discutiu comigo a questão. Perguntou-me que razões eu teria, mais do que o simples pendor à errância, para deixar a casa paterna e minha terra natal, onde eu bem poderia ter facilidades de início, com uma perspectiva de propiciar a meu destino, pela dedicação ao trabalho, uma vida de tranquilidade e prazer. Disse-me que só homens de destinos desesperados, por um lado, ou com a ambição de destinos superiores, por outro, cabia expatriar-se em busca de aventuras, para ascender pela própria audácia e se tornarem famosos por realizações à margem do caminho comum.
que ou essas coisas estavam muito acima ou muito abaixo de mim, que minha situação era a média, ou que por ser chamado de patamar mais alto das classes baixas, ou que pode ser chamado de patamar mais alto das classes baixas, que ele já constatara por longa experiência ser a melhor no mundo, a mais adequada à felicidade humana, não exposta às desditas e às asperezas, à labuta e aos padecimentos da parte da espécie às voltas com os trabalhos braçais, como também não importunada pelo orgulho, a opulência, a ambição e a inveja das camadas mais altas. Disse-me que, para avaliar a felicidade de tal situação, bastaria que eu me baseasse num só ponto, qual seja, que era essa a situação de vida que todos os demais invejavam, que reis se queixavam muitas vezes das desastrosas consequências de terem nascido para grandes feitos e manifestaram o desejo de estar no meio dos dois extremos, entre a insignificância e a grandeza, e que o sábio deu seu testemunho de que era essa a medida exata da verdadeira felicidade, ao orar para não ter nem pobreza nem riqueza. Então, o que nós estamos vendo? Nessa obra de 1719, se passa na Inglaterra. Então, a gente vê que esse pai, nessa família do Robinson Crusoe, é o que hoje a gente entenderia, de certa forma, como classe média. Eles não estão ali na nobreza. Eu posso localizar depois, historicamente, se já é o caso de colocar como burguesia. Agora eu não estou preocupada com isso, estou preocupada com a leitura. Mas reparem que no início da obra, isso vai aparecer em vários momentos, a gente vê ele comentando, né, o que eles estão discutindo aqui. Ir para o mar, se aventurar no mar, nessa época, isso tinha um lugar forte na economia, né? Se a gente observar, tem Moby Dick, né, que de um pouco tempo depois, algum tempo depois, fala de caça-baleia, né? Então, assim, nessa época, já bem posterior às grandes navegações, mas ainda havia uma série de profissões, de questões econômicas ligadas a sair para o mar. Mas isso era fortemente oposto a se estabelecer numa família tradicional, principalmente para um rapaz, né, ser provedor de uma família tradicional. Então, a ponderação que o pai do Robinson Crusoe faz, que se menciona no livro, né, é essa, dele manter e prosperar a partir de algum conforto que a família já tem, considerando, né, a incerteza ligada a tudo que envolvesse o mar naquela época, né, por uma série de questões, né, não tendo profissões exatamente regulamentadas, né, como a gente chama hoje, os próprios riscos de naufrágio, que eram muito comuns, de ser abatido por uma tempestade, enfim, de fato, uma série de eventos que vão acontecer. Os argumentos, esse início do livro em que o pai argumenta para que o Robinson Crusoe dê ouvidos à razão, né, entre na vida adulta como um homem precavido, previdente, que me parece que facilitou a construção dessa fama, né, dessa ideia também de um romance de formação. A própria característica, né, como o livro é escrito, marca essa ideia de um romance de formação, de falar para os jovens do que aconteceu, de todas as prevenções que se tentou para evitar que o Robinson cedesse às aventuras, ele mesmo contando, né, o que ele fez, as consequências que isso tem, né. Eu vou parar por aqui, vou gravar mais vídeos, né, até o próximo vídeo. Eu vou ler a obra, né, vou procurar sempre ler mais do que comentar.